Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Tom e hoje nós vamos falar sobre como identificar 3 falácias lógicas em críticas de design. Logo depois da vinheta a gente volta com esse assunto. Mas antes de entrar nesse assunto, recadinhos paroquiais, os de sempre, né galera? Acesse o site da WeLab se você quer aprender um pouquinho de UI, de UX, de gamificação. A gente tem alguns cursos lá no nosso site, então tá na descrição, tá aparecendo aqui. Você acessa, a gente tem os presenciais também, então vê se não está acontecendo aí na sua cidade e se não estiver, manda um e-mail pra gente, o e-mail também está na descrição e peça esse curso e acessem. Vamos para o vídeo agora. Então vamos lá galera, vamos falar sobre falácias lógicas, mas antes disso a gente tem que entender que num processo de design, num processo criativo, a gente tem 2 momentos. Um momento que a gente diverge, né, pensa soluções, conversa, joga ideias na mesa, e o momento que a gente vai convergir. Esses 2 momentos têm um lado mais criativo e o lado mais lógico. Né? Quando a gente diverge, a gente está sendo criativo. Quando a gente converge, a gente está sendo mais lógico e tentando combinar essas coisas que a gente divergiu em alguma solução, em algum resultado. O problema acontece nessa parte de convergir. É ali que a gente vai acabar caindo em algumas falácias lógicas ou as pessoas vão tentar falar alguma coisa que não faz tanto sentido. Então, já explicando o que é uma falácia lógica, né? O primeiro momento é um argumento que ele parece fazer sentido, tem todo o nexo, né, toda a noção de que faz sentido, mas se a gente analisar um pouquinho melhor, a gente vai ver que tem algum erro lógico nessa sentença que a pessoa falou, nesse argumento que ela está dando. Então um exemplo seria falar que a Terra é plana porque quando a gente olha para o horizonte a gente vê uma linha reta, desconsiderando toda a parte que o globo, que a Terra é redonda e tudo mais. Então eu usei um argumento que parece fazer sentido, obviamente se eu olhar para o horizonte vai ser uma linha reta, mas a gente sabe que se estudar um pouquinho mais a Terra não é plana, ela é oval, ela é redonda, enfim, ela é um globo. Então a falácia lógica seria mais ou menos isso e ela é muito perigosa justamente porque ela parece ser verdade, mas ela não é. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 falácias lógicas que provavelmente já devem ter utilizado contigo em algum momento ali de crítica ao seu design, ao seu projeto na hora de apresentação, enfim. A gente já com certeza viveu alguma delas. Então a primeira falácia ela vai ser sobre autoridade, né? Eu vou usar a autoridade de uma pessoa para provar algum ponto. A segunda falácia ela vai ser desmerecendo a pessoa, desmerecendo a empresa, desmerecendo o projeto, enfim, uma falácia de desmerecimento. E a terceira falácia ela é a falácia do espantalho, é onde a gente vai rebaixar aquela pessoa, aquele argumento, para provar o nosso ponto. Né? Então tem que ter muito cuidado com essa última, que ela é uma das mais perigosas. Ela é usada por políticos, advogados e, enfim, você já sabe ali que tem que tomar cuidado. Então vamos pela primeira falácia, que é a falácia da autoridade. A falácia da autoridade é o seguinte, eu vou usar a autoridade de alguém, de uma empresa, de uma pessoa, para provar algum ponto que eu quero que a pessoa acredite. Então imagine, por exemplo, eu falar, cara, o Tom, ele é especialista em interface, ele sabe muito sobre cor, então a gente vai utilizar tal cor porque o Tom usa no projeto dele e por isso deve ser bom. Então, estão percebendo que a gente usa a autoridade de alguém, de uma pessoa, para tentar provar um ponto, dar um argumento que seja válido, mas no fim a gente sabe que não é, porque pode ser que o especialista, no caso eu, esteja completamente errado em tal situação, e você não pesquisou um pouquinho para saber como foi o processo dele ter chegado de eu ter chegado na minha solução, e aí você vai usar o meu ponto de vista para argumentar alguma coisa. Então muito cuidado. Um outro exemplo seria falar que o Nubank tem uma cor roxa, o Nubank ele é um unicórnio brasileiro, então por isso o roxo ele deve ser bom para aplicativo financeiro. Então percebendo que no primeiro momento parece fazer sentido, porque o Nubank é roxo realmente, ele realmente também é um unicórnio brasileiro, daí eu pego esses 2 pontos positivos e verdadeiros e falo que por isso tal coisa deve se funcionar, porque se funcionou para o Nubank, vai funcionar para mim também. Então muito cuidado com essa falácia, ela é uma das mais utilizadas, é a mais comum que você vai perceber em argumentos em críticas de design. Então quando for apresentar um projeto, fique atento. Se a pessoa comparar a autoridade de alguém, de uma pessoa, de uma empresa, de um outro projeto, com certeza vai vir uma falácia ali que você vai ter que desmistificar para a pessoa e falar que ela está errada porque ela está comparando uma coisa sem entender o processo. Ó, quem quer participar aqui, ó, esse é o docinho, eu estou gravando em casa, então acostume a se integrar. Segunda falácia é desvalorizar a pessoa, ou a empresa, ou o projeto. Então eu vou desmerecer o que a pessoa falou e vou provar que o meu ponto é melhor. Isso é muito perigoso também, porque você acaba gerando uma competitividade desnecessária, você acaba tirando a autoridade talvez da pessoa, né, por todo o processo que ela passou no design. Então se você já passou por isso, vamos aprender a identificar
como ela vai acontecer em algum processo para você não cair mais nela. Então essa falácia, ela geralmente vai iniciar com uma coisa positiva sobre você, né? A pessoa vai te dar um elogio, vai falar alguma coisa boa, depois ela vai falar alguma coisa ruim, e aí ela vai pegar essas duas coisas e mesclar num resultado. Então um exemplo seria mais ou menos isso. A pessoa vai te falar, né? Vai falar uma coisa positiva, então falou pra mim, o Tom adora a cor rosa, mas o Tom também não gosta de crítica, então por isso o rosa deve ser ruim. Então eu vou tentar desvalorizar a pessoa e vou pegar essa desvalorização e transformar no meu argumento para aquela coisa não funcionar porque tal pessoa faz alguma coisa ruim. Então, quando alguém começar a falar para vocês, dando um elogiozinho, dando um agrado aqui, falando que você é bom em tal coisa, ou falar assim, nossa, cara, muito legal esse projeto, mas lembra que tu não gosta de falar com as pessoas, então por isso eu acho que esse projeto também não vai rolar. Então, muito cuidado quando alguém fazer isso com vocês, porque é muito comum e as pessoas vão utilizar essa falácia para provar o argumento delas. Vamos para a terceira falácia, e como eu disse no começo, é uma das mais perigosas, porque nessa falácia a gente vai simplificar o argumento de uma pessoa, né? Então quem estiver falando contigo e dando uma crítica, ela vai simplificar o teu argumento e vai combater a versão simplificada, ela não vai combater a versão principal. Então percebam, ela vai desmerecer o seu argumento principal, pautado em estudo, e vai dar uma versão simplificada e vai combater a simplificada como se essa fosse a sua versão original. Então, um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Então eu estou lá apresentando um projeto para um cliente, para um stakeholder, e eu vou e falo, cara, com base nas nossas pesquisas, a gente identificou que 70% dos usuários, eles gostam de acessar o teu sistema pelas redes sociais, então a gente deveria dar uma melhorada nessa parte aqui, porque a nossa pesquisa comprovou isso. Então, alguém que está na reunião vai chegar e vai falar assim, cara, eu sei que tu gosta de acessar pelas redes sociais, mas aqui a gente prefere fazer login, fazer uma conta para depois logar. Então, por isso a gente vai fazer assim no nosso sistema. Então, percebam, a pessoa desvalorizou meu argumento, que era pautado em pesquisa, falou que eu que gosto de acessar por rede social, e depois lançou a braba, falando que lá eles acessam por criando conta, e vai ser desse jeito porque é assim que eles fazem. Ela é muito comum também, tá? Não vou dizer que é difícil de ouvir essa, porque é uma falácia muito efetiva se você cair nela. Se a pessoa usar isso contra você e você não perceber, provavelmente você vai acabar concordando com ela ou vai até não querer continuar a luta porque você vai ficar um pouco chateado da pessoa estar desmerecendo a sua pesquisa, desmerecendo todo o trabalho que você teve. Então, quando alguém chegar para vocês e falar isso, pegar o seu argumento principal, falar uma versão simplificada, como se fosse o teu gosto ou o gosto de outra pessoa, para depois lançar a opinião deles. Cuidado, é uma falácia que é chamada de falácia do espantalho, ou falácia do boneco de palha, porque a gente simplifica e aí ataca a versão simplificada. Então, galera, essas foram as 3 falácias muito ouvidas em críticas de design. Então, se você já passou por alguma delas, ou já passou por alguma semelhante, deixa aqui nos comentários para outras pessoas não caírem e a gente ajudar o nosso ambiente de design, de projeto, a não cair nesses argumentos. Fazem muito sentido no começo, mas com um pouquinho de entendimento, de descoberta, a gente vai ver que é uma tremenda de uma bullshit que a pessoa está falando só para provar o ponto dela. E lembrando, galera, esse vídeo é um oferecimento da HostGator. Então, se você quer uma empresa parceira na hora de contratar o seu domínio, a sua hospedagem, ou talvez até criar o seu próprio site com o criador de sites da HostGator, fica a dica. Acessa aí na descrição, tem o link com descontos que a gente garantiu aí para vocês. E lembrando que a HostGator é uma amiga para toda hora, porque também eles estão 24/7 para te dar esse apoio, esse suporte. E quem é amigo não mete a falácia na tua cara. Vai falar a real, vai te ajudar e vai te impulsionar sempre para frente. Então com a HostGator pode ficar tranquilo, não tem falácia, não tem mentira, não tem coisa que parece que é, mas não é, porque a HostGator, o que promete, ela cumpre. E é só acessar, galera. O link tá na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, dá o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda nosso crescimento. Quanto mais vocês dão like, mais divulgam, mais pessoas acessam e aí a gente consegue fazer mais conteúdo. Até o próximo vídeo e muito obrigado!